O tema que eu tenho para hoje é Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Filipenses capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida por muitos como a carta da alegria. E é interessante que quando você analisa essa carta, muitos estudiosos vão dizer que ela é conhecida como a carta mais bela do Novo Testamento. Por quê? Porque o conceito de regozijai-vos e alegrai-vos está nessa carta, está escrita por 16 vezes. Em 16 momentos você vê o apóstolo Paulo falando em alegrai-vos ou regozijai-vos. Mas eu preciso enfatizar uma coisa aqui. Porque o apóstolo Paulo ele escreve a carta da alegria, mas ele estava preso em Roma. Ele estava preso e ele não sabia o que aconteceria com a sua vida. A vida dele, o futuro dele era uma incógnita, ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Mas o apóstolo Paulo, ele tenta de todas as formas alegrar os filipenses. Por que isso, pastor? Porque ele quer mostrar para os filipenses que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. O que significa isso, pastor? É que a alegria do cristão, ela independe das circunstâncias que o cristão está vivendo. Não importa se existe um diagnóstico, não importa se falta dinheiro, não importa se a gente tem um problema para resolver. A alegria do cristão precisa estar com o cristão o tempo todo. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para os filipenses. Mas quando nós fazemos uma análise ainda mais profunda da carta de Paulo aos Filipenses, a gente percebe que ele escreve essa carta também por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que ele queria fazer um agradecimento formal aos filipenses pelo apoio que eles deram no seu ministério. Os filipenses apoiaram de fato o ministério do apóstolo Paulo. E ele estava ali tentando agradecer por essas bênçãos recebidas. Mas o apóstolo Paulo também, ele tem um segundo grande motivo para poder escrever essa carta. Qual é o segundo grande motivo? Ele está tratando aqui sobre as falsas doutrinas e sobre os falsos profetas. Por isso que ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que ficam colocando os ritos acima de Jesus. Cuidado com esses que ficam tentando adicionar coisas, fazendo com que Jesus não seja suficiente para poder transformar nossa vida. O evangelho é cruz, é Jesus. Se tem mais alguma coisa, ainda que um anjo do céu venha falando sobre isso, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Lembra que ele falou isso? Eu já preguei sobre isso aqui. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele está demonstrando aqui que não era porque ele estava preso, não é porque a vida dele estava
com uma dificuldade, não é porque ele não sabia sobre o futuro que ele deveria estar depressivo, triste, reclamando da vida. Não, ele demonstra que o cristão precisa de verdade estar com a sua mente e o seu coração cativos ao Senhor. Porque é isso que vai trazer para a gente uma alegria que o mundo não consegue compreender. Vocês já viram que às vezes você conversa com uma pessoa, ela está cheia de problemas, mas ela transmite para você uma alegria que você não consegue compreender. Só Jesus pode fazer isso. Mas aqui nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo de fato ele quer apresentar uma verdade gloriosa e que todos nós precisamos entender essa noite. E a verdade é essa: Cristo é suficiente. Vamos repetir isso? Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a gente. É uma verdade gloriosa e é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Pastor, por que Cristo é suficiente? Primeiro, porque Ele é a verdadeira fonte de alegria. Paulo, ele está preso e o seu futuro era incerto. Mesmo assim, no verso 1, na parte A, olha o que ele diz. Ele fala assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo não fala aqui: olha, meus irmãos, alegre-se porque Deus tem dado tudo que você precisa. Alegre-se porque você, com menos de 50 anos, conseguiu conquistar a casa própria. Alegre-se porque você conseguiu fazer um financiamento, apertou um pouquinho aqui, conseguiu comprar um carrinho usado. Alegre-se. Ele não está falando disso. Ele está falando: irmãos, alegre-se no Senhor. Ele está ensinando para a gente que existe uma fonte de alegria. E o nome dessa fonte é Jesus. Jesus. Queridos, muitos podem pensar: pastor, o apóstolo Paulo talvez, ele era alguém que estava tentando incentivar o povo, mas ele não estava vivendo essa alegria. Queridos, não dá para entender isso. Quando a gente faz uma análise da vida do apóstolo Paulo, a gente consegue perceber que o apóstolo Paulo não era um hipócrita. Ele não era um ator, ele não forçava uma barra, não. Até porque esse homem, ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é lícito contar. Mas quando ele volta, ele fala: olha, para eu não me vangloriar, não me envaidecer, foi me posto um espinho na carne. O mensageiro de Satanás veio para me esbofetear e 3 vezes roguei ao Senhor que me livrasse disso. Ou seja, ele não ficava fingindo ser forte e não era forte. Até porque, 2 Coríntios 12:10, olha o que ele diz: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então eu sou forte. A gente muito claramente consegue compreender que o apóstolo Paulo, ele não se fazia de ator. Ele não tentava alegrar um povo estando destruído, não. É porque de fato a fonte de alegria dele era o Senhor. Era o Senhor. Queridos, existe uma palavra que muda tudo na nossa vida. Essa palavra é contentamento. Contentamento é um estado de satisfação, alegria e bem-estar com a própria vida e situação atual. Um sentimento de estar satisfeito com o que se tem, sem a necessidade de buscar algo a mais. Qual é o nosso problema? A gente não entendeu o que é contentamento. A gente vive buscando coisas, buscando fontes de alegria onde nunca encontraremos. Sabe com que nós parecemos quando ficamos buscando alegria em outras fontes? Nós parecemos até aquele povo da Índia, que pratica lá o hinduísmo. Eles vivem buscando purificação em água podre. Eles vivem fazendo isso. Eles vão lá para o Rio Ganges e ficam mergulhando lá, achando que estão se purificando. Dentro de um rio podre, água podre. Não existe purificação naquilo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fica buscando fontes de alegria onde a gente não deveria buscar. Tem gente que fala assim para mim: pastor, depois que eu começar um relacionamento, eu vou ter uma alegria imensa. Eu olho assim,
Relacionamento, né? É. Aí passa 2 semanas. Aí eu vou ali no mercado no Dom. Aí a pessoa tá flutuando, igual a Alice no País das Maravilhas. Já viu? Igual o Peter Pan. Eu falei, tudo bem? Tudo, pastor. É uma novidade para te contar, hein? Qual a novidade? Achei o varão. Pastor, e ele apareceu com um cavalo branco. Apareceu o cavalo branco? Apareceu. Aí 2 semanas, enquanto no Carrefour, a pessoa tá ali, ó. Vive no mercado, né? Que vício. O que houve? Você não sabe. O cavalo branco estava disfarçado. E o varão era o próprio cavalo. É uma pena ver tantas pessoas frustradas porque ficam buscando alegria em fontes que não têm alegria. Tem gente que acha que vai encontrar alegria, mas acaba encontrando tristeza, frustração e muitas vezes coloca a culpa em Deus. Deus está te dizendo essa noite, pare de ser imaturo, só existe uma fonte de alegria, o nome dela é Jesus Cristo. Jesus. Ele é a nossa fonte de alegria. Nossa fonte de alegria. Queridos, tem muita gente que não consegue compreender isso. Tem muita gente que fica o tempo todo buscando alegria, e quando você fala, olha, alegria de verdade só em Cristo, a pessoa não consegue compreender isso. Por que, pastor, que as pessoas não conseguem compreender? Fácil, porque elas não nasceram de novo. Só entende, só compreende essa verdade quem de fato nasceu de novo. E nascer de novo não é apenas ser um frequentador de culto. Não é bater cartão todo domingo, não é participar de uma célula, não. É você nascer de novo, é você se arrepender dos seus pecados. É você decidir de verdade viver uma nova vida com Jesus. É você entregar o controle da sua vida nas mãos dele. E se você está sorrindo, você está com Jesus. Se você está chorando, você continua com Jesus. Se você está bem, você está com Jesus. Se você está mal, você continua com Jesus. Porque você sabe que nos momentos bons ou ruins, Jesus está com você. E ele vai cuidar de você. E tudo que você precisa, você vai ter. O problema é que muita gente ainda não compreendeu. Mas, queridos, nós precisamos entender isso hoje. Jesus é a nossa fonte de alegria. Nós fomos no Jardim Gramacho, eu amo contar essa história. E lá no Jardim Gramacho, a gente está entregando 150 cestas básicas. Certo tempo, uma pessoa me cutuca e fala para mim, pastor, tem uma senhora que vai receber uma cesta básica ali agora. Essa senhora, pastor, tem 92 anos, a pressão dela está altíssima, porque ela está desde as 6 da manhã, era 10 horas da manhã. 92 anos, eu falei, meu Deus, deixa eu falar com essa senhora. Aí cheguei para falar com ela, eu falei, tudo bem com a senhora? Ela, tudo, pastor. Eu falei, a senhora está desde as 6 aqui, né? Ela falou, tô. Minha pressão estava muito alta, mas agora estou me sentindo melhor. Eu falei, vem cá, quem vai pegar essa cesta para a senhora? Ela falou, eu mesmo, pastor. Eu falei, não, uns 92 anos, a gente vai arrumar alguém para pegar essa cesta para a senhora. E aí conversa vai, conversa vem com ela. Chegou um tempo em que eu falei para ela assim, eu queria muito orar pela senhora, posso? Ela falou, pode. Eu falei, mas qual o pedido de oração que a senhora tem? Ela olhou para mim, ela baixinha, bonitinha. Ela olhou para mim e falou, pastor, não sei, pastor, porque eu tenho tudo. Eu sou uma serva de Deus, eu tenho Jesus e Ele é suficiente para mim. Eu olhei para ela e fiquei muito emocionado. Aquilo me desmontou. Porque muitas vezes a gente vive igual Salomão falou, a gente vive correndo atrás do vento. Salomão foi muito sábio utilizando essa metáfora. Nós vivemos correndo atrás do vento.
E depois eu fiquei mais mexido ainda, porque eu fiquei pensando. Uma senhora de 92 anos, ela precisa tomar alguns medicamentos. Precisa tomar cálcio, porque os ossos já estão fracos. Ela precisa suplementar, ela precisa tomar ferro, ela precisa... tantas vitaminas que ela precisa. Mas quando eu olhei para aquela senhora, era como se ela tivesse uma conexão do alto. E tudo que ela precisava estava sendo injetado na vida dela. Era como se tivesse um fio conectado no Senhor. E era como se o próprio sangue de Jesus estivesse correndo pelo seu corpo e trazendo os nutrientes, as vitaminas, a energia que ela precisava para olhar para um pastor e falar para ele assim: eu tenho tudo, eu tenho Jesus. Eu não preciso de mais nada, tudo nesse mundo é secundário. Uma senhora que não tinha o que comer, mas ela olha para mim e fala: ei, você precisa aprender, eu tenho tudo, eu tenho Jesus. O mundo não compreende isso, é forte demais. Só os nascidos de novo conseguem compreender essa verdade gloriosa. Cristo é suficiente para a gente. Cristo é suficiente. Mas em segundo lugar, por que Cristo é suficiente? Porque Ele é a verdadeira fonte de transformação. Versos 2 e 3 vão dizer para a gente: cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqui o apóstolo Paulo, ele está alertando os filipenses sobre algo muito importante e é muito para os nossos dias também. Ele fala: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as mentiras que são contadas para vocês. Cuidado com os movimentos religiosos que ficam apresentando para vocês um monte de coisa, colocando coisas, adicionando coisas no lugar de Cristo Jesus. Queridos, pode parecer algo muito... pastor, muito ínfimo. Isso não é, isso é nocivo demais. Isso é nocivo demais, isso é destrutivo demais. Porque hoje muita gente já não quer mais saber da cruz. As pessoas querem prosperidade. As pessoas querem o alívio imediato. Eu fiz uma besteira agora, eu vou lá ouvir uma revelação e tudo vai ficar bem. Deixa eu te falar, quem está fazendo isso com você é o diabo, porque Jesus quer que você se arrependa e tenha uma nova vida nele. Pare de querer alívio imediato. A única coisa que traz alívio imediato para a gente se chama Eno, sal de fruta. Fiz uma propaganda aqui. O evangelho, queridos, é cruz. É cruz. É Cristo. É você pegar uma cruz agora, carregar ela a sua vida e no final trocar ela por uma coroa. Só que tem muita gente querendo uma coroa agora e no final vai ter que carregar uma cruz. Você escolhe o que você quer da sua vida. Você escolhe. O apóstolo Paulo está justamente quebrando isso, dizendo: olha, Jesus, ele é a única fonte de transformação que vocês precisam. Tem muita gente que fica adicionando coisas. Eu não estou aqui criticando religião de ninguém, eu não estou aqui criticando denominação de ninguém, eu não estou criticando o movimento das pessoas. Cada um faz aquilo que sente no coração. Mas o grande problema é que a gente fica adicionando coisas no evangelho onde deveríamos só mostrar Cristo, porque Ele é tudo que a gente precisa. As pessoas olham: eu vou andar daqui em Sorocaba para ver se eu sou curado dessa doença. Para quê? Eu vou beber essa água aqui, porque essa água, ela veio lá de Israel e ela vai acabar com esse tumor que eu tenho. Para quê?
Eu tenho um óleo aqui que ele é diferente, que se você jogar esse óleo, você sente um calor no seu corpo e no final de tudo, você vai ver que está tudo acontecendo. Queridos, eu não duvido de nada disso, mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Você não precisa de água, você não precisa andar, você não precisa de óleo, você não precisa fazer nada disso, você precisa de Jesus. O problema é que a gente fica adicionando coisas, onde deveríamos acabar com todos os tronos e deixar somente um trono de frente no nosso coração, que é o trono de Jesus. Eu sempre gosto de dizer que, às vezes, a gente quer construir uma casa. Você compra um terreno e quer construir uma casa. Sabe o que você faz? Você pega maquita, tijolo, cimento, areia, pedra. Aí você vai no terreno, pega tudo isso e deixa lá. Imagina a cena, nos pão. Deixa todas as ferramentas aqui. Aí você vai embora, volta depois de uma semana. O que você vai encontrar ali? Tem uma casa pronta? Vai ter de verdade uma casa pronta? O que vai ter no terreno? As ferramentas vão continuar lá. E um monte de coisa vai estar degradada, inclusive. Você sabe por que isso acontece? Porque nada é construído só com ferramentas. As coisas são construídas porque existe um construtor. A ferramenta depende do construtor para construir a casa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica achando que as ferramentas são mais importantes do que o construtor. Um dia a pessoa falou para mim, eu cheguei aqui na igreja e eu fui transformado pelo Vida Vitoriosa. Eu falei, não, você não foi, Vida Vitoriosa não. Quem te transformou foi Jesus e usou o Vida Vitoriosa para isso. A ferramenta foi o Vida Vitoriosa, mas o construtor é Cristo. E ele é mais importante que a ferramenta. Aí a pessoa falou para mim, pastor, você tem que fazer o Legendários, porque o Legendários é um negócio que mudou minha vida, me transformou por completo. Agora eu me sinto um homem de verdade. Eu falei, ixi, O Legendário é uma ferramenta, legal. Vou fazer, inclusive. Legal. Mas o que te transformou não foi Legendário, meu amigo. Foi Jesus. Porque Ele é a fonte de transformação. Só Ele pode transformar o homem. Só Ele foi capaz de morrer pelos nossos pecados. Só Ele foi capaz de nos salvar. Se os nossos pais que nos amam tanto tentassem de tudo salvar a nossa vida, eles seriam frustrados porque eles nunca conseguiriam isso. Só Jesus poderia fazer e Ele fez. A obra dele foi completa nas nossas vidas. Nunca coloque as ferramentas acima do construtor. Esse é o nosso problema hoje. Um dia chegaram para mim e falaram, pastor, o Zeca Pagodinho falou que prefere para o inferno do que para o céu. Eu falei, falou isso? Falou. Aí ele falou num dia numa entrevista. O céu é muito sem graça. Imagina os anjos tocando harpa o dia inteiro. Não tem graça isso. Eu prefiro ir para o inferno, porque no inferno vai ter uma cervejinha gelada. Aí, quem gosta? No inferno vai ter uma cervejinha gelada, vai ter um churrasquinho e o pagode vai estar rolando. Eu quero ir para o inferno. Aí a pessoa ficou chocada com essa fala do Zeca Pagodinho. Falei, querido, o Zeca Pagodinho não tem contato com o evangelho. Dizem que até agora está tendo, né, com a esposa dele. Que bom. Nós vamos ganhar ele lá em Xerém para Jesus. Mas ele não tinha contato com o evangelho. Ele falar isso é normal para quem não tem contato com o evangelho. Você sabe qual é o grande problema? O grande problema é que tem muita gente que está todo domingo na igreja e vive desejando o inferno. Esse é o problema. Porque talvez você não está externando que você prefira o inferno, mas a sua vida mostra muito claramente isso para a gente. E deixa eu te falar, talvez para a gente nem demonstre isso, mas Deus está vendo que a sua vida de verdade está gritando, desejando o inferno. Queridos, nós precisamos entender que só Jesus pode transformar nossa vida. Só Jesus. A igreja é uma ferramenta. O pastor pregando é uma ferramenta. Mas se você não tomar a decisão de entender que o construtor precisa entrar no seu coração, nada vai mudar.
Você vai passar 30 anos visitando a igreja e você nunca vai ser transformado, porque só Jesus dentro do nosso coração é capaz de transformar a nossa vida. Mas eu tenho uma terceira coisa. Por que Cristo é suficiente? Porque Ele é a verdadeira fonte de riqueza. Versos de 7 a 9, olha o que dizem aí. Versos de 7 a 9 vão dizer para a gente: mas o que para mim era lucro, para ser é considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele apresenta uma lista de títulos e honrarias dele. Ele começa a falar: olha, eu tenho um monte de coisa boa nessa terra, eu tenho um monte de reconhecimento, eu sou bem visto por algumas pessoas, eu tenho títulos que eu conquistei, mas sabe de uma coisa? Eu considero isso tudo como perda agora. Nada disso tem mais valor para mim, sabe por quê? Porque eu conheci Cristo. Eu estava no caminho de Damasco e um belo dia eu tive um encontro com Ele, Ele falou comigo, e eu fui transformado por Ele, e a partir desse encontro a minha vida mudou. Essa é a verdadeira riqueza. Porque eu estava caminhando fora dos propósitos dEle, mas Ele me resgatou. Ele me livrou da ira vindoura. Ele me livrou do inferno. E hoje eu sou um apóstolo dele. O apóstolo Paulo está dizendo isso: ei, tudo aquilo que eu vivi no passado, os títulos que eu tenho, as honrarias que eu tenho, não servem de nada, porque a maior honraria é a de ser filho de Deus. O meu maior presente, a minha maior conquista foi me tornar um servo do Senhor Jesus, porque Ele é a verdadeira fonte de riqueza. Uma vez uma pessoa perguntou para outra assim: vem cá, você que tem um desejo de ir para o céu ou para o inferno? Aí a pessoa respondeu: é claro que eu quero ir para o céu. É uma pergunta até um pouco idiota sua, mas eu quero ir para o céu, é claro. Ele falou: tá bom. Por que você quer ir para o céu? Aí ele respondeu assim: eu quero ir para o céu porque no céu as ruas são de ouro. Eu quero ir para o céu porque no céu as paredes são de pedras preciosas. Eu quero ir para o céu porque Apocalipse vai dizer que é um mar de cristal. Eu quero ir para o céu porque os 24 anciãos tiram as suas coroas e jogam ao chão. Ou seja, no céu tem muita riqueza, eu quero ir para lá. A pessoa olhou para a outra assim e falou: infelizmente você quer ir, mas você não vai. Ela falou: por que eu não vou para o céu? Por que você está dizendo que eu quero ir para o céu, eu tenho o desejo de ir para o céu, mas eu não vou para o céu? Ele falou: porque você está preocupado em ir para o céu para ver as ruas de ouro, para ver as paredes de pedras preciosas, para ver riquezas que nessa terra também tem. Mas você não entendeu que a maior riqueza do céu é o próprio Cristo. Ele é a maior riqueza do céu. E se você não deseja ir para o céu para ter Cristo, você não está apto para ir para o céu. Seu lugar é o inferno. Queridos, é uma pena o que tem acontecido hoje. Porque muita gente só tem pensado nas coisas dessa terra. Só tem pensado nas coisas que vão acabar. Só tem pensado nas coisas finitas. A beleza de Deus é o próprio Cristo. A maior riqueza que existe é o próprio Cristo. E a maior fonte de riqueza existente é o próprio Cristo. Samuel Rutherford, para concluir, ele falou uma frase muito marcante. Essa frase tem mexido muito comigo. Samuel Rutherford disse assim: o céu e Cristo são a mesma coisa. Estar no céu é estar com Cristo. E estar com Cristo é estar no céu.
E esse mesmo Samuel Rutherford, ele fez uma oração constrangedora. Um dia ele estava exilado e ele fez uma oração. Sabe qual foi a oração? Ele orou assim: ó meu Senhor Jesus Cristo, se eu pudesse estar no céu sem ti, o céu seria um inferno para mim. Mas se eu estiver no inferno e tiver a ti, o inferno será como um céu para mim. Porque tu és todo o céu que eu quero. Eu te pergunto essa noite, qual tem sido a tua fonte de riqueza? Qual tem sido a sua fonte de alegria? Qual tem sido a sua fonte de transformação? Cristo é o maior presente que Deus poderia nos dar. E Ele nos deu. Valorize esse presente. Ame esse presente. E faça de tudo na sua vida para que esse presente possa ser compartilhado com todos à sua volta. Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa fonte de paz. Ele é a nossa fonte curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Se você chegou até aqui, tem buscado em outras fontes alegria, transformação e riqueza, mas hoje você entendeu que Cristo é suficiente para você, e você toma a decisão hoje de viver uma nova história com Jesus. A partir de hoje, você quer selar um novo tempo com Jesus. Se você hoje quer convidar Jesus para entrar no seu coração e fazer morada, e te transformar, e te alinhar, e cuidar de você, eu quero que você repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, eu quero que você repita assim. Não precisa repetir em voz alta, mas repita assim no seu coração: Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te entrego a minha vida hoje. E te peço que o Senhor faça morada no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida hoje. E eu decido viver uma nova história com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa.